Também tem muita dificuldade de criar o hábito da leitura, de começar a ler, porque talvez você seja um pouco como eu, você tenha uma trajetória ou você esteja passando pelas mesmas coisas que eu passei, né? Como era a minha relação com os livros, né? Eu decidia assim, eu falava, agora vai, agora eu vou ler. E aí eu falava assim, vou ler esse horário, vou ler 30 páginas todos os dias e daqui pra frente eu vou ler 10 livros por mês. E nunca dava certo, cara. Toda vez eu começava isso, eu fazia por uma semana às vezes, aí passava, né, um bom tempo sem ler, depois voltava de novo com toda a empolgação, vou ler tantas páginas, tal horário, mesma coisa. Parava e nunca dava certo. O meu primeiro livro foi esse aqui, Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, desse autor aqui que tem muitos livros muito bons, né? E esse livro não é tão grande. Ele parece ser grande, mas é porque ele é de bolso. Ele é menorzinho o tamanho dele. E aí ele parece maior. E olha, pra você ver, o tanto de vez, ó, eu parava e voltava, parava e voltava. Esse livro aqui, eu demorei 1 ano e meio para ler esse livro. Esse livro, ele tem 500 páginas, só que são 500 páginas pequenas, como eu acabei de falar. Eu ficava fazendo isso e sempre tentando, eu queria muito criar o hábito de ler, porque eu ia me sentir bem, porque eu ia ser uma pessoa melhor, e tudo isso, né? Porque a gente sabe que ler faz bem, né? O meu primeiro livro foi esse aqui, eu demorei 1 ano e meio para ler um livro de 500 páginas. 1 ano e meio, parando e voltando, parando e voltando. Falei assim, vou ter que dar um outro jeito, não tô conseguindo ler, vou ouvir audiobook. Comecei a ouvir audiobook, passei muito tempo ouvindo audiobook. Eu escutava em 2x, eu conseguia conseguia ouvir livros do começo ao fim, tipo, em uma semana, assim, eu via 3 livros. Livros bons. Eu conseguia aprender uma coisa ou outra entrava na cabeça, só que não entrava de verdade, sabe? Não fica na sua cabeça esse tipo de coisa. Porque não é a melhor forma de você consumir um livro que é um conhecimento tão bom e tão puro, você não consegue absorver tanto quanto você conseguiria se você estivesse lendo. E realmente absorver o conteúdo do livro eu acho muito difícil com um audiobook, né? Pensei assim, vou dar um outro jeito. Não, isso aqui tá bom, tô conseguindo vários livros bem rápido, só que não tô conseguindo absorver 100% do conteúdo. O que eu pensei? Eu não consigo ler no livro, mas eu consigo ouvir um audiobook, tem a ver com tecnologia, vou ver um Kindle. Peguei um Kindle, comecei a ler no Kindle, na hora da empolgação ali, quando eu tinha acabado de pegar o Kindle, li um monte, beleza. Só que isso não estava funcionando também. O Kindle logo depois passou a empolgação e aí eu fui parando, né? Fui perdendo a graça. E aí o que aconteceu? Nessas tentativas de ler e de desenvolver o hábito, eu fui melhorando aos poucos, né? Devagar e sempre, aquele clichê do devagar e sempre. Eu nunca desisti, eu continuei tentando desenvolver esse hábito. Toda vez que eu ouvia, ou alguém me recomendava um livro, ou eu assistia um vídeo que alguém recomendava, eu sempre comprava o livro, físico. Ó, tem vários livros ali, não sei se dá pra ver, vários livros. Sempre comprava o livro, fui comprando, fui acumulando os livros, fui lendo às vezes, assim, sem muita pressão, fui deixando o livro na estante pro tempo dele, quando eu quisesse pegar o livro que ele me chamasse a atenção, que eu tivesse terminado um, que eu comprasse um novo, eu pegava ele às vezes, ou pegava um outro que eu tinha comprado antes, e fui indo na tranquilidade. Parei de querer enfiar esse hábito na minha vida, entendeu? Eu fui conseguindo encaixar isso. Do nada, eu percebi que eu estava lendo um livro por mês. E sem nenhuma pressão, sem nenhum horário específico, sem nenhum planejamento, sem nenhum objetivo final, ler 30 páginas no dia, ler 10 páginas no dia, foi de boa. Tipo, eu só tentava ler todos os dias eu tentava ler pelo menos uma página que fosse, eu pegava e abria o livro e lia. Se eu tivesse no meio do capítulo e me desse um sono, eu parava. Se eu quisesse ler um capítulo, eu lia. Se eu quisesse ler 2, eu lia. E por aí vai. E foi assim que eu consegui, do nada eu percebi que funcionou pra mim. O que funcionou, né? Exatamente, não tinha nenhum objetivo, não tinha nada, foi isso que funcionou pra mim. Por isso que funcionou, porque eu não tinha uma pressão em cima de mim pra ler.
Eu só lia porque eu queria, porque me fazia bem, eu achava interessante, eu tinha um horário ali que eu gostava de ler, ou tinha uma vontade de ler na hora, ou então eu tava tentando sair das redes sociais, aí eu pegava um livro, ou então antes de dormir, pra não ter que ficar com a tela do celular na cara, eu lia, ou de manhã quando eu acordasse, e por aí vai, né? Fui lendo só em momentos assim que me dava vontade. E por que que eu acho que você também deveria desenvolver esse hábito? Por que que eu acredito que esse hábito é muito bom? Muito provavelmente você já quer desenvolver esse hábito, né? Tanto é que você clicou nesse vídeo. Mas por que que eu acredito que é tão bom ler? Porque você tem que ter, pelo menos em mente, o porquê que você está fazendo aquilo, né? Se é porque você quer se entreter, se é porque você quer passar seu tempo, se é porque você gosta, se é porque você quer aprender alguma coisa, por aí vai, né? Eu acredito que os livros, eles são formas de você guardar pensamentos. Por exemplo, existe literalmente isso, que seria, por exemplo, Meditações do Marco Aurélio, que é literalmente pensamentos dele, que ele escrevia pensamentos, coisas que ele estava pensando ali na hora, ele escrevia e deixava lá para relembrar futuramente, né? Também é um conjunto organizado de pensamentos de pessoas grandiosas, assim. Tanto como artistas grandiosos escrevem livros, pessoas que tiveram muito dinheiro, os mais ricos da história escreveram livros, quanto questões religiosas, espirituais, como amorosas, os maiores românticos escreveram livros. Então, eu acredito que ler é bom porque você vai consumir e você vai ter um acesso a pensamentos de pessoas grandiosas. Então faz muito sentido. Se você quer ser uma pessoa melhor, quer evoluir de certa forma, você abraçar um pouco dos pensamentos das pessoas que foram as maiores em certas características, em certos nichos da vida, e elas escreveram livros, você pode muito bem ler livros e absorver os pensamentos dela, né? Faz sentido. Eu vou dar um passo a passo aqui, uma linha, para você tentar desenvolver esse hábito da forma que funcionou para mim, para você tentar aí também, né? Porque se você tá tentando, não tá conseguindo, você tem que continuar tentando, porque a única forma de você conseguir é você tentar mais uma vez, né? Uma hora vai dar certo. Primeiro, você tem que começar de algum jeito. Começa ouvindo um audiobook, se você quiser, começa tendo um Kindle, começa lendo no seu celular, qualquer coisa, cara. Lendo um livro que seja bem tranquilinho assim, alguma coisa que você se interessa bastante, que você acha que vai ser um livro muito bom pra você, começa de algum jeito. Só começa, não importa como, só começa, que é o mais importante. Segundo, não coloca nenhuma regra muito pesada assim, não. Tenta pelo menos ler alguma coisa por dia, uma página, que seja, um parágrafo, mano. Lê alguma coisa por dia. Tenta abrir o livro, só. Não coloca regra de tal horário, tipo, exatamente aquele horário em ponto eu vou começar a ler. Não. Lê quando der, sabe? De preferência, lê antes que você mexa muito no celular e tal, porque isso pode te consumir a sua atenção, o seu foco, e aí você vai tentar ler, não vai conseguir entender o que você tá lendo e você vai achar que você não gosta de ler por causa disso. No caso, esse é o terceiro passo. Não leia depois de ter passado muito tempo nas redes sociais, porque senão você não vai conseguir focar, você não vai conseguir absorver o que tá escrito ali, e você vai achar que você não gosta de ler. Sendo que não é isso, é porque o seu foco foi drenado pelas redes sociais, foi drenado pelo seu trabalho, foi drenado pelo seu dia. Você não vai conseguir ler muito bem depois de ter passado por um dia estressante. E aí você vai botar a culpa no livro, sendo que não é. É porque você passou por um dia difícil. Faz sentido, cara. Se você passar 10 horas no TikTok, você não vai conseguir ler uma página de um livro e entender o que tá escrito ali. Quarto, não fica dizendo que você não gosta de ler, que ler não é pra você, que ler é muito difícil. Não é. Ler é uma coisa natural do seu dia a dia. Tem coisas escritas por todos os lugares. Você manda mensagem, você recebe mensagens, você está lendo o tempo inteiro durante o seu dia a dia. A única diferença de um livro para a leitura do dia a dia é que aquilo ali você precisa naquele momento. Você precisa daquela informação, você quer entender aquilo ali. O que você pode tirar disso? Você tem que entender que você precisa querer ele, você precisa querer ler aquele livro, você precisa precisar daquele livro, entendeu? Para que você consiga ler, você tem que ter um interesse, você tem que ter alguma coisa que te faça querer ler aquilo ali, porque senão não vai funcionar, isso é óbvio. Alguém te entrega um livro de fantasia e você é que nem eu, que não gosta de fantasia. Até pouco tempo atrás eu achava que eu odiava ler porque me entregavam livros de historinha e eu não gostava de livros de historinha. Eu gosto de livros de desenvolvimento pessoal.
livro que me ensine alguma coisa, entendeu? Só não fica afirmando na sua cabeça que você não gosta de ler, porque isso não é verdade. Ler é normal, qualquer pessoa gosta de ler, não tem como você não gostar de ler. É só você achar um assunto que faça sentido para você. É simples assim. E o quinto e último passo, comprar um livro sempre que você puder. Sempre que você for numa livraria, por exemplo, como eu falei já. Sempre que eu vou numa livraria, que eu saio, que eu passo por uma livraria, ou então que alguém me recomenda um livro, eu compro. Se eu puder, lógico, se eu tiver dinheiro, eu vou e compro, mesmo que eu não vá ler aquele livro na hora. Que tem uma lista de livros, uma fila de livros que eu já comprei e que eu vou ler, e ele vai ficar por último, eu não me preocupo com isso. Eu só compro o livro na hora ali que eu tiver vontade. Porque se eu deixar para comprar depois, na hora que eu precisar, eu não vou querer comprar, ou então vou perder a vontade. Então eu compro o livro e deixo ele lá na estante, no tempo dele. No tempo dele, no meu tempo, né? Na hora que eu tiver vontade de ler aquele livro, na hora que ele fizer sentido para mim. Por exemplo, o livro fala sobre finanças e eu tô precisando entender sobre finanças e eu comprei, o livro ficou lá esperando, chegou a hora dele. Não tem problema, ele não vai deteriorar na sua parede. Você não vive o tempo suficiente para um livro morrer. É isso aí. Eu espero que eu tenha te ajudado. Deixe aí nos comentários o que você acha disso, né? Como foi a sua experiência com livros, que eu quero saber. Eu vou deixar um vídeo recomendado aqui para você assistir. E é isso, cara. Seja feliz, forte e saudável. Se inscreve e deixa o like também.